Olá, hoje eu vou gravar o nosso terceiro vídeo, que tem como tema Utilizando o interesse dos alunos por jogos a favor da aprendizagem. Lembrando, gente, que é bom que vocês curtam, comentem ali para validar a participação de vocês e também validar meus vídeos, tá? Vou começar a ler aqui o conteúdo. Esses recursos desenvolvem habilidades socioemocionais e podem ser utilizados para refletir sobre conteúdos curriculares, tabuleiro, videogame, carta ou as opções encontradas nos computadores. É praticamente impossível conhecer uma criança que, nesse período de isolamento social, não tenha se rendido à diversão proporcionada pelos jogos. Então, por que não utilizá-los a favor da aprendizagem? A linguagem e a dinâmica dos games podem ser grandes aliadas da educação à distância, ao trazerem um componente essencial para o aprendizado ou engajamento. No esquema remoto, as crianças do fundamental têm dificuldade de focar quando as exposições temáticas são muito longas. Como Thelma Ferraz Leal, docente no programa de graduação, formada em professores de estudos, cita: os jogos permitem uma postura de aprendizagem ativa, com situações problematizadoras e lúdicas, que favorecem a curiosidade e a motivação. Quando aplicados com intencionalidade pedagógica, os jogos ajudam a refletir sobre o conteúdo curricular. Eles podem ser utilizados para apresentar um novo conteúdo, realizar um diagnóstico ou como instrumento de revisão, por exemplo. Por meio de uma experiência imersiva de aprendizagem, eles também permitem desenvolver habilidades e competências socioemocionais. As crianças aprendem a lidar com regras e frustrações, a antecipar a reação do outro e a serem colaborativas. As possibilidades de uso são infinitas, mas é importante seguir alguns critérios para a escolha dos jogos. O professor precisa definir quais competências e conhecimentos quer promover. Além disso, deve considerar a idade das crianças e os conhecimentos disso, prévios que elas já precisam ter desenvolvido para aproveitar o jogo. No atual momento de quarentena, destaca-se o jogo ser essencial também conhecer o perfil da turma, para pensar em quais opções propor. Deve ser um jogo em que os alunos possam usufruir na casa deles. Se for virtual, é necessário saber se todos têm acesso à internet e se os computadores ou celulares comportam a ferramenta. É recomendado o cuidado na seleção de materiais. Propostas que incentivem a participação dos pais e responsáveis e outras crianças que moram na mesma rua são bem-vindas, pois estimulam a interação e contribuem para o entretenimento do vínculo familiar. Mas o educador deve se lembrar de que as configurações são variadas e, assim, incluir a possibilidade de adaptar o jogo para apenas um ou dois mais jogadores, por exemplo. Para mediar e acompanhar, como monitorar as aprendizagens? Acompanhar os alunos em suas empreitadas, os educadores podem se valer de uma série de recursos para entender os percursos, as estratégias utilizadas e as descobertas deles. Dá para pedir a gravação de vídeos ou o envio de relatórios individuais, desenhos e fotos. Para as escolas que estão conseguindo reunir as turmas virtualmente, outra opção é propor uma roda de conversa. O importante é que eles façam um registro contando sobre os conhecimentos que mobilizaram e os questionamentos que tiveram. O feedback do professor, por sua vez, deve ir além do certo e do errado. Isso porque a proposta desse tipo de atividade é justamente levantar hipóteses, então pode ser que algumas delas não se comprovem. No jogo, o erro é muito mais permitido do que na sala de aula, e é isso que favorece a autonomia dos alunos na solução de um problema. Agora aqui eu vou citar alguns pontos, algumas ideias, para ajudar a auxiliar a planejar os jogos. Pontos de atenção para planejar atividades com jogos na quarentena. Conhecer o perfil da turma para escolher o tipo do jogo a propor. Definir os objetivos de aprendizagem, trabalhar habilidades socioemocionais ou também fazer do jogo uma etapa de apoio ao ensino de um conteúdo. Antes de selecionar, experimente o jogo para conhecer melhor suas possibilidades. Promover momentos de reflexão. Discuta estratégias utilizadas, pergunte das dificuldades encontradas e estimule a troca entre os alunos.